Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre declaração de variáveis e constantes. Vocês vão perceber que esse assunto vai acompanhar vocês em toda a carreira de programação, porque em quaisquer linguagens que vocês venham a trabalhar, vocês sempre vão trabalhar com variáveis e constantes. Então, vamos lá. Como eu sempre tento fazer aqui na aula, eu tento trazer essa realidade para vocês da forma mais natural possível, com assuntos que vocês já estejam acostumados, né? Então, o que melhor do que um enunciado de uma questão de física para apresentar para vocês esse conceito, né? Eu sei que vocês adoram. Então, vamos lá. Uma pessoa que possui massa igual a 80 quilogramas, qual o seu peso na superfície da Terra? Nessa hora você já começa a ficar assim assustado, né? Caramba, cheio de fórmulas, cheio de equações. E na superfície da Lua? Ai, meu Deus. Considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí quando você termina de ler o enunciado, você fala assim, caramba, não sei de nada. Aí você começa com aquela estratégia do dedinho, né? Conta dedinho, faz conta e tal, que não sei o quê. Então vamos lá. Além de aprender a programar, vamos aprender a ler o enunciado de uma questão, né? Então, quando a gente está lendo o enunciado da questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma tabelinha com o nome a gente vai falar aqui o termo variável e depois a gente vai aprender a diferenciar isso. Mas vamos pegar assim as grandezas que estão envolvidas, né? No caso desse enunciado, as grandezas físicas que estão aqui envolvidas. Então a gente vai anotar o nome e o valor. Então vamos lá. Vocês já podem, caso já não façam, vocês podem fazer. Então vamos ler de novo. Uma pessoa que possui massa igual a 80 quilogramas. Então você já anotou. Aí aqui eu criei essa ilustração como se fosse de um gaveteiro. Que você pode pensar assim, ó. Então tá, a primeira gavetinha, eu botei aqui o nome de massa e guardei aqui, ó, massa igual a 80 quilogramas. Aí eu continuei lendo e tal, e qual é o seu peso na superfície da Terra? Ele não me trouxe aqui nenhuma nova grandeza. E na superfície da Lua, também não. Mas depois ele falou: considere a aceleração gravitacional da Terra igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu botei aqui a aceleração da Terra igual. Aí, uma coisa que a gente tem que lembrar é que as linguagens de programação elas são feitas considerando os padrões da língua inglesa. E na língua inglesa, a gente faz a separação de casas decimais com um ponto e não com a vírgula. Então, a gente tem que lembrar de fazer essa conversão. E aí, então, eu criei aqui mais uma gavetinha chamada aceleração da Terra. Note que aqui você usa um nome que seja fácil de você entender o que ele significa, mas um nome simplificado. A gente não precisa colocar aceleração gravitacional da Terra. Então, aceleração Terra. Você pode escolher um outro nome, que aqui a gente está definindo nomes para coisas que podem ser aqui variáveis ou constantes. E, por fim, aceleração Lua, igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Essa estrutura do gaveteiro, a gente está aqui simbolizando de uma forma simplificada a estrutura da memória RAM do computador, que é aquele lugar onde você acessa com mais facilidade. Eu já usei esse mesmo tipo de ilustração com os alunos das disciplinas anteriores, de introdução à informática e até mesmo nesse caso aqui de Portugal. Mas o que a gente tem é que esse rascunho que a gente anota os dados enquanto estamos lendo uma questão é o que o computador também faz, onde ele anota informações na memória como forma de ter um acesso mais facilitado. E esses endereços de memória que a gente usa no computador, a gente cria um nome para eles. E o nome é esse nome que a gente está usando aqui para as variáveis ou constantes. Então, seguindo aqui, a gente pode também, além do nome e o valor, a gente entender também qual é o comportamento dessa grandeza.
Então, vamos lá. No caso, essa é uma questão que você vai resolver uma vez só, mas se você está fazendo um programa de computador para resolver essa questão, espera-se que essa questão possa ser resolvida várias vezes, pois não faria sentido você automatizar um fenômeno que ocorre uma vez só. Geralmente não faz sentido. Então, já que você automatizou, você espera que aquele fenômeno, que aquele trabalho se repita várias vezes. Então, pensando que esse programa poderia ser executado várias vezes, a massa da pessoa pode variar? A gente vê por esse desenho aqui que a nossa massa varia, né? Em tempos de pandemia, mais ainda. Então, assim, aqui a gente vê uma criança olhando para a balança e ficando assustada ali com que a grandeza física que ela está vendo no visor daquela balança. Então, vamos lá. A massa das pessoas, no geral, é algo variável. Você executar esse programa várias vezes. Agora, vamos pensar. A aceleração gravitacional da Terra. Você pode executar esse programa múltiplas vezes, centenas, milhares de vezes, que essa vai ser uma grandeza sempre constante. Ela não vai mudar a cada execução ou durante a execução do programa. E a gente tem até aqui uma tabelinha com a aceleração gravitacional de vários corpos, né, celestes, de planetas aqui do sistema solar. Então, é muito comum a gente usar constantes quando a gente tem coisas que não mudam durante a execução do programa. Vamos ver aqui com mais detalhes isso que eu acabei de falar. Então, sempre quando você quer guardar uma informação na memória, vamos avaliar qual é o seu comportamento. Se o comportamento for constante, o valor armazenado não pode ser alterado durante a execução do programa. Você está lá em tempo de projeto, você escreveu, ó, o valor da constante π é 3,1415 e por aí vai. O valor da aceleração gravitacional da Terra é 9,8, da Lua 1,6. Então, são valores que não podem ser alterados durante a execução do programa. Você pode executar esse programa múltiplas vezes, tem que ser o mesmo valor. E quando o comportamento é variável, qual vai ser essa condição? O valor ele pode ser alterado durante a execução do programa e é utilizado para valores que podem mudar a cada execução do mesmo. Então, quando você lê o nome de uma pessoa, a idade de uma pessoa ou a sua data de nascimento, por exemplo. Então, sempre quando a gente estiver fazendo o programa, a gente tem que saber distinguir essas duas coisas. Agora, além desse comportamento, a gente tem que avaliar também o tipo. Qual é o tipo de informação que eu vou guardar ali? Aqui a gente está vendo uma criança brincando com... Quem aí responde aí no comentário, quem já brincou com esse tipo de brinquedo, aonde ela vai encaixando, a depender do formato geométrico das peças e da quantidade de buracos ali, ela encaixa no lugar certo. Aqui no segundo exemplo, a gente vê uma outra pessoa encaixando os números, né? Em cada lugar, tem lugar para encaixar números, tem lugar para encaixar peças geométricas. E aqui a gente vê uma criança que, ao tentar encaixar de várias formas, ela perde a paciência e faz do jeito errado, né? Não vamos seguir este exemplo. Então, pessoal, quanto a depender, independente de ser variáveis ou constantes, a gente tem que entender que elas podem ter tipos. Então, vamos lá. Eu fiz essa separação. No caso do Portugal, a gente tem esses três principais grandes tipos. E a gente vai subdividi-los. Então, os tipos numéricos, a gente tem os números inteiros, que já vem daquela teoria de conjuntos numéricos que vocês conhecem, mas falando, são daqueles números que não têm casas decimais, podendo ser negativos, nulos ou positivos. Então, o conjunto dos números inteiros vai abranger aí números bastante grandes, que variam a depender da linguagem de programação. Depois vocês podem consultar para cada linguagem de programação, geralmente tem essa referência do número mínimo, que seria um número negativo muito grande, e o número máximo, um número positivo muito grande. Temos também o conjunto dos números reais, que são aqueles números que suportam casas decimais e que suportam números negativos, nulos e positivos, com até um determinado número de casas decimais bem considerável também.
Temos também os tipos textuais. Só que aí aqui a gente tem o tipo caractere, ele suporta apenas um caractere. E podem ter algumas aplicações, né? Por exemplo, quando você pergunta o sexo de uma pessoa, no geral você consegue identificar com apenas um caractere. E temos um outro conceito que vocês vão usar com muita frequência, que é da cadeia de caracteres, que no Portugal se chama cadeia, por isso que eu sublinhei ali essa palavra, e a gente pode entender como vários caracteres em cadeia ou em sequência. Aí, por exemplo, eu botei aqui algumas palavras, né? IFRJ, Luiz. Por que eu botei aqui Niterói e tal? Para mostrar que podem ser letras maiúsculas e minúsculas e para mostrar que podem ter acentos. O cadeia, no caso, é para caracteres alfanuméricos e especiais. Então, você pode ter texto, pode ter números e pode ter exclamação, underline. É o mais compreensivo, né? Abrange um conjunto de caracteres maior. E tem o tipo lógico, que é aquele que você admite apenas dois valores binários, né? Verdadeiro ou falso. Vamos lá, então, depois dessa introdução, vamos na prática, então, né? É muito fácil, vocês vão perceber, fazer a declaração de variáveis e constantes. Vamos seguir aqui, através aqui do ponteiro. Então, a estrutura geral de declaração aqui de uma constante comece com a palavra const. Então, isso vai se repetir para todos os tipos. Aí tenho aqui, depois vem o tipo, que no Portugal Studio ele coloca com essas cores, né? O const, que é uma palavra reservada, vem sempre em vermelho. Depois vem o tipo, que vem em azul. Então, vamos primeiro ao inteiro. E o nome? O nome você tem uma certa liberdade. No geral, nomes de variáveis e constantes, você evita usar caracteres especiais. Então, você evita usar acento, evita usar exclamação, mas é muito comum que você possa usar o underline. E é muito comum que você tenha que começar com uma letra. Uma outra padronização que a gente faz e não é assim obrigatório, o programa vai rodar se você não fizer isso, mas que é muito recomendado, que constantes você coloque sempre em letras maiúsculas. Isso para ficar mais fácil de você ler o código e saber que aquilo é uma constante. Porque depois de declarado, quando você for usar, fica mais fácil reconhecer através dessa padronização. Então, por ser inteiro, você pode colocar aqui um valor inteiro. E um detalhe especial é que as constantes, ela tem que ter esse símbolo de atribuição de valor necessariamente na sua declaração. Por quê? Como você não pode mudar esse valor durante a execução do programa, você tem que necessariamente atribuir esse valor no início da execução. Então, a declaração de constantes, ela é sempre inicializada, né? Ela já começa com valor. Aí aqui eu tenho média aprovação igual a 60. É um valor que, no geral, não muda. A média mínima para aprovação é 60. Tem escolas que é 50, tudo bem. Mas aí dentro dessa escola não muda. Então, a pessoa que fez o programa, se for um programa específico somente para aquela escola, ele vai colocar aqui 50. Depois a gente tem uma constante real, que é presença mínima. Aí aqui a gente está guardando um número percentual, que seria 75%, que aí a gente grava aqui 75%, quer dizer que é 75 dividido por 100, né? Que vai dar exatamente 0,75. Então, aqui a gente tem presença mínima igual a 0,75. Um exemplo aqui de caractere, uma sigla para aprovado. Vamos dizer que você vai fazer o boletim, que você quer exibir numa letra só e que você não quer ficar inserindo essa letra no código. Você quer colocar ela em apenas um lugar e fica aqui como A. Qual que é o benefício disso? Se um dia você quiser trocar essa sigla para alguma outra coisa, o pessoal não gostou de A, o pessoal quer APR. Então você muda só nessa linha. Você vai ter que mudar o tipo para cadeia, né? E vai ter que mudar aqui. Mas se você reutiliza essa constante milhares de vezes dentro do seu código, você não vai precisar alterar nelas, você vai precisar alterar somente na linha de declaração.
Isso vai ficar mais claro quando vocês estiverem fazendo seus próprios programas. Depois tem uma constante aqui, cadeia, que a gente deu um nome, label aprovado. Ah, podia ser outro nome? Podia. Podia ser qualquer outro nome que você escolhesse. Mas aqui eu já fiz um exemplo de constante, que é uma sequência de caracteres maior. Por isso aqui, cadeia. Correto? Então, constante para todas elas, o tipo, o nome e a atribuição ou inicialização do valor obrigatório para a constante. Professor, declaração de variável é difícil? Não, é a mesma coisa. Só vamos tirar a palavra const aqui do início. Então, você segue exatamente o mesmo princípio, tirando a palavra const do início. Por acaso, eu não botei um exemplo de lógico aqui para constantes, mas poderia ter também. Eu preferi botar aqui para variáveis, porque eu achei que seria mais fácil dar um exemplo. Mas vamos lá. Começa pelo tipo, a gente pula a questão do const. Então, tipo inteiro, nome, idade, igual a 16. Então, por exemplo, aqui, a idade da pessoa, ela varia. Então, por isso que eu botei numa variável. E aqui a gente está começando com exemplo de variáveis inicializadas. Mas a gente vai ver no próximo slide que é possível declarar variáveis sem fazer uma atribuição prévia de valor. Então, a gente tem aqui real, nota. Então, como pode admitir números decimais, a gente coloca aqui 95,5. Caractere, que é para quando tem apenas um caractere, a gente está colocando aqui sexo igual a F, que já identifica o sexo feminino. Cadeia, que é uma sequência de caracteres, que a gente coloca aqui nome e recebe o valor Mariana, aqui no exemplo. E lógico, que é para valores booleanos, aprovado, que pode receber verdadeiro ou falso. Esses valores aqui, essas atribuições, podem ser feitas em qualquer ponto do programa e alterado quantas vezes forem necessárias. Conforme eu falei, para a declaração de variáveis, não é obrigatório, não precisa inicializá-las com valor, pois seus valores podem ser alterados durante a execução do programa. Então, a declaração mínima, a estrutura mínima, basta ter o tipo e o nome. Só isso. Então, vamos lá, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje. Uma atividade. Escreva um programa que armazene, aí nomeando as variáveis e constantes. Então, aqui eu já dei uma dica para vocês, o que eu quero que seja constante e o que eu quero que seja variável. Aí você vai usar um nome, você vai poder, olha só que legal, você vai poder batizar as suas variáveis e constantes. Então, use a sua criatividade para fazer um nome que a linguagem de programação aceite. Então, você vai ver que, no geral, testa aí, você pode testar, mas, no geral, não aceita sempre, nem é legal usar, mas defina o valor das suas variáveis e constantes. Aí, vamos colocar aqui as seguintes constantes. Idade para o alcance da maioridade. Aí você vai, como é constante, você já tem que atribuir um valor na linha da declaração. Letra utilizada para identificar a escala da temperatura Celsius. Isso não muda, né? Desde que pensaram nisso, é sempre a mesma letra. Ah, você sabe qual é, né? A data do aniversário do IFRJ Campus Niterói, e na qual a gente convencionou que foi o primeiro dia que tivemos uma aula ministrada no campus. Ó, pesquisem essa data. As seguintes variáveis utilizando os tipos corretos. Então, isso daqui já tem que ser invariável, porque esse valor pode ser alterado, né? Então, temperatura registrada em um dado momento da leitura, né? Então, essa temperatura, digamos que a gente tenha uma estação meteorológica lá no campus, então essa temperatura pode variar. A resposta do usuário desse programa, que a cada execução pode ser perguntado se ele está sentindo frio, sim ou não. Então, identifica, né, qual é o tipo que é melhor para esse dado. E o nome do usuário entrevistado. Então, vocês vão fazer um programa definindo os nomes e os tipos corretos e dizendo se é variável ou constante, e você vai fazer um programa imprimindo esses valores na tela.
usem a função escreva, assim como do exemplo anterior do Olá Mundo, e na próxima aula a gente vai ver até mais detalhes sobre essa questão de entrada e saída de dúvidas. Entrada e saída de dados. Já estava pensando aqui no slide de dúvidas, olha só. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, seja pelo comentário do Clevon, seja por e-mail ou seja por WhatsApp. Um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau!